Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Vamos agora dar continuidade ao nosso estudo que nós estamos fazendo do reino animal e vamos estudar hoje na ordem evolutiva do reino animal o segundo filo, que é o filo dos quinidários. E sobre esse filo nós iremos estudar as suas características gerais, a organização corporal, a nutrição, circulação, respiração, excreção e sistema nervoso. Vamos também entender um pouco como ocorre a reprodução desses animais, vamos ver também as classes desses quinidários e, por fim, como é a reprodução desses animais em todo o seu ciclo de vida. Então, vamos lá. Para nós começarmos a entender um pouco aí esse filo, a primeira coisa que eu quero que você anote aí é que eles possuem uma característica exclusiva que apenas nós vamos ter aí nesse filo, que é a presença de células urticárias, que são chamadas de quinidócitos. E essa característica ela é muito peculiar e muito conhecida entre aí os seres humanos, principalmente aqueles que gostam aí de um bom sol, né, aí na praia, que você já deve ter visto alguém se queimar aí, né, nas praias quando essas pessoas estão se banhando. Isso acontece devido à presença desses animais aí nas águas, que são animais conhecidos aí como águas vivas. Esses animais apresentam um pouco mais de 10 mil espécies. Eles são animais de habitat aquático, na sua maioria, tá certo? A maioria deles são marinhos. Os representantes desse filo mais conhecidos são as hidras, as medusas e as anêmonas, que são indivíduos isolados, certo? E também pelas caravelas e corais, que vivem em colônias e não há nenhum representante terrestre. Esses animais são animais diblásticos, ou seja, eles vão apresentar duas camadas de células germinativas. Essas células germinativas são células germinativas embrionárias, a epiderme, que reveste externamente o corpo desse animal, e a gastroderme, que vai delimitar a cavidade gastrovascular. E entre essas duas camadas situa-se a mesogleia, que é uma camada que tem fibras, células que podem ser muito fininhas e bem gelatinosas. Tanto na epiderme quanto na gastroderme estão presentes células chamadas de células mioepiteliais, que têm a função digestiva. Um outro tipo de célula que está presente aí nos quinidários são as células intersticiais, e essas são capazes de se diferenciar em qualquer outro tipo de célula aí desse animal. Eles possuem também células glandulares que secretam muco e enzimas digestivas. Possuem também células sensoriais que vão ajudar eles a captar aí os estímulos aí do ambiente e transmitirem a rede de células nervosas. E essas células estão presentes na mesogleia. Mas as células mais típicas dos quinidários localizam-se na epiderme, que são os quinidoblastos. E essa célula é a principal célula e você precisa lembrar dela aí, né, nas suas provas, que elas são muito importantes. E essas células também é o que dá a característica diferenciada desse animal, que são essas células que nós chamamos de células urticárias, exclusiva aí desse filo. Possuem dois tipos morfológicos, que são as formas de pólipos e medusas. Os pólipos, eles vivem fixos em substratos, eles podem até se locomover aí lentamente, mas a sua maioria eles são fixos. Já as medusas, eles são natantes de vida livre por um processo que a gente chama de jato-propulsão, certo? Então ele vai fazer aí esse movimento e ele vai conseguir nadar para onde ele quer. Esses animais também só apresentam boca e não apresentam ânus. Em relação à sua nutrição, a maioria dos quinidários, eles são carnívoros e eles vão capturar aí a presa, certo? Pelos seus tentáculos, e depois que é feita essa captura, o alimento ele é ingerido, ele passa pela essa cavidade chamada de cavidade gastrovascular, onde é parcialmente digerido e depois ele é absorvido pelas células, onde vai completar aí a digestão. Pois a digestão deles é em parte extracelular e em parte intracelular. Esses animais também não possuem sistema circulatório, mas eles possuem um sistema nervoso chamado sistema nervoso difuso. E é através desse sistema que a respiração e a excreção ocorrem, tá certo? Isso tudo ocorre por difusão, através dessas células nervosas que elas vão se estender por todo o corpo aí do animal. Já em relação à reprodução desses animais, eles podem ter reprodução assexuada ou reprodução sexuada. E uma característica assim, desse ciclo de vida desses animais
desses quinidários é a alternância de geração, certo? Então, há uma alternância entre as formas pólipo e medusa. Esse fenômeno ele é conhecido como metagênese. Duas medusas, elas vão constituir a fase sexuada do ciclo de vida, produzindo gametas e gerando pólipos por meio da fecundação. Já os pólipos, eles são a fase assexuada aí do ciclo e vão originar as medusas por brotamento, tá certo? Ou por estrobilização. Na reprodução assexuada, ocorre por brotamento na superfície aí do corpo desse animal. Existe um broto, esse broto vai se desprender e vai dar origem a novos indivíduos. Esse tipo de reprodução ele é bem mais comum nas hidras, principalmente nas hidras de água doce. E em algumas anêmonas aí marinhas da reprodução sexuada. Só ocorre devido à existência de quinidários dioicos, ou seja, eles têm sexos separados ou alguns que são monóicos. No caso, os que são monóicos, eles são hermafroditas, tá certo? Porque eles produzem tanto os gametas masculinos quanto o gameta feminino. Esses animais também podem ser classificados e divididos em 4 classes, que é a classe Anterozoa, Hidrozoa, Cifozoa e Cubozoa. Os anterozoides, que é a primeira classe, com o maior número de representantes desse grupo. E só existem pólipos marinhos. O principal representante aí desse grupo são as anêmonas do mar. É um animal cilíndrico e a sua base ela fica fixa a substratos. A classe Hidrozoa inclui as hidras e caravelas. Eles são os animais com representantes, tanto representantes marinhos quanto representantes aí em água doce. E desses dois, as caravelas, elas são coloniais polifórmicas, ou seja, elas vão aí apresentar indivíduos com formas e funções diferenciadas. Já os cifozoários, eles têm as medusas como as suas formas predominantes, do ciclo de vida delas, e geralmente eles são grandes, tá? E os representantes dessa forma medusa são as águas-vivas. E a fase pólipo, ela é reduzida ou ausente aí nessa classe. Já os cubozoários, eles são altamente venenosos. É o grupo que possui uma pequena quantidade de representantes, apenas 20 espécies, e os representantes mais conhecidos é uma água-viva, que ela é conhecida como vespa do mar. Ela é conhecida assim, por esse nome, porque ela produz toxinas tão poderosas. Para vocês terem ideia, essa toxina ela pode causar intensa dor e pode levar aí o indivíduo à morte. Para você ter noção, é o animal com o veneno mais letal do mundo. Acredita-se que a toxina de um único representante é capaz de matar mais de 60 humanos adultos de uma vez só. Olha aí o perigo que é você chegar aí a se encontrar com um animal desse, não? Esses animais também, eles são bastante interessantes porque eles vão interagir também com outros animais, com outras espécies. Como, por exemplo, o peixe-palhaço, que ele vive aí nos tentáculos das anêmonas para se proteger. Uma outra reação interessante, ela vai ocorrer com os quinidários e algumas algas unicelulares. Essas algas, elas podem se alojar na parede do corpo desses animais, desses quinidários, principalmente dos corais, mas também elas podem se alojar também em algumas anêmonas. E essas algas, elas são parte importante da nutrição aí dos quinidários, que ocorre aí pela absorção desses produtos, que eles são derivados aí da fotossíntese dessas algas. Porém, alterações ambientais, como elevação da temperatura ou a presença de poluentes aí nas águas, elas podem levar a um fenômeno que é bastante cobrado aí das pessoas aí nos vestibulares, Esse fenômeno, ele é conhecido como branqueamento de corais. Esse branqueamento pode provocar a morte dos pólipos e levar os recifes a se desintegrar. Olha aí, o que é preocupante, Porque um recife, um recife pequeno, ele leva 20 anos para se compor. Um recife grande, mais de 100 anos. Então esse fenômeno, ele é bastante preocupante aí, porque esses corais, eles são a base da biodiversidade marinha, tá certo? Então é uma coisa que é bem interessante aí que você sabe. E é exatamente por isso que nós temos que ter aí muito cuidado, com o que nós estamos
estamos fazendo com o nosso lindo e maravilhoso meio ambiente, né? Que nós estamos aí destruindo aqueles belos recifes que muitos de nós nem conhecemos. Eu ainda não conheço nenhum assim de perto, né? Então é algo que a gente tem que ter bastante cuidado aí com essa maravilha aí que existe no nosso planeta. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui, tá certo? Na próxima aula nós vamos dar continuidade aí com o estudo desse reino animal e nessas próximas aulas nós vamos estudar o filo Platelminthus, tá certo? Que é um filo que nós vamos conhecer aí várias doenças, nós vamos conhecer várias consequências que tem aí para nós seres humanos, aí nesse filo Platelminthus. Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até lá. Tchau!